O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, na página 1372, versículo 9 a 14. Lucas 18, página 1372, 9 a 14. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vamos repetir? Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. A nossa alegria é poder colocar o nosso coração na palavra de Deus, ou melhor, permitir que essa palavra entre no nosso coração. Página 913, vamos retomar a primeira leitura. Página 913, versículo 21. 21, vamos lá. A oração do humilde penetra as nuvens. Grava isso. A oração do humilde penetra as nuvens. O que significa isso? Que a oração do humilde penetra as nuvens. A oração do humilde chega diante de Deus, é agradável a Deus. Quem é a pessoa humilde? Quem é a pessoa que tem essa graça de ver a sua oração penetrando nas nuvens? A pessoa humilde é aquela que reconhece a grandeza, o amor de Deus, sabe do seu pecado e busca sempre a misericórdia de Deus para retomar a sua vida. É aquela que depende de Deus em todas as circunstâncias. Nós levamos esse versículo lá para o Evangelho. Tem 2 homens, um publicano e um fariseu. E nós ouvimos que a oração do humilde penetra as nuvens. Entre esses 2 homens do Evangelho, o fariseu e o publicano, tem alguma diferença? Sim ou não? Quem é humilde na parábola do Evangelho? Quem é humilde? O fariseu ou o publicano? O publicano, porque ele reconhecia a sua miséria, o seu pecado, e nem se achava digno de estar na presença de Deus. E o fariseu? Era uma pessoa humilde? Não. Era uma pessoa de falsa humildade. E toda pessoa que tem uma falsa humildade é uma pessoa, na verdade, orgulhosa. E os orgulhosos não encontram a Deus. Ele dizia: olha, eu não sou como que eles estão lá não. Dizia dentro dele mesmo, né? Mas como Deus conhece os pensamentos, por isso, cuidado. Deus conhece os nossos pensamentos, tudo está no nosso coração. Por isso que a justiça de Deus é perfeita. Ele estava falando dentro dele mesmo e Jesus escutando. Olha, eu não sou como os demais que estão aqui na igreja, que são pecadores, adúlteros, eles não pagam o dízimo, eles não jejuam, eu faço tudo isso. Jejuo até 2 vezes por semana, eu cumpro a lei perfeitamente. Ele é uma pessoa que agradava a Deus, mesmo fazendo tudo isso, agradava a Deus. Por quê? Porque ele fazia simplesmente pela lei. Ele colocava na lei a salvação. A salvação não vem pela observância legal, mas pela fé em Jesus Cristo. É isso que nós vimos na segunda leitura. Combati o bom combate. Guardei o quê? A fé. Eu terminei minha carreira, eu guardei a fé. A fé em Jesus Cristo é que me garante a vitória. Paulo passou por muitos sofrimentos, muitas perseguições, mas em tudo ele permaneceu firme e não desanimou. Ele combateu o bom combate e guardou a fé. Então a vitória da vida eterna, o caminho da salvação é a fé em Jesus Cristo. Está entendendo isso?
É pela fé em Jesus Cristo que nós temos a salvação. Quando eu estou observando apenas a lei, como esse fariseu, eu estou esperando uma recompensa, uma retribuição. E a fé em Jesus Cristo faz diferente. Quando eu tenho fé em Jesus Cristo, eu não quero retribuição, pelo contrário, eu quero levar o amor a todas as pessoas. Eu tenho boas obras para fazer por amor a Deus. Quando eu tenho fé, a obra em louvor a Deus e pelo bem dos irmãos é algo natural na minha vida, dentro do meu coração. Mas muita gente vive a lei pela lei. É importante observar a lei? Claro que é, mas uma lei vivenciada no amor, em Jesus Cristo, que é o centro, que é a razão da nossa vida. Por isso, se você quer uma oração que chegue aos céus, e por isso traz milagres e prodígios para o nosso meio, tem uma oração humilde, simples, que reconhece a bondade, a grandeza e a justiça de Deus. Não sei se vocês perceberam também no Evangelho, quando o fariseu está dizendo, eu faço isso, eu sou tudo isso. Ele reconhecia Deus na vida dele? Ele apenas conhecia na cabeça a palavra e a lei, que tem que ser observada mesmo. Ele fazia muitas coisas que nós cristãos não fazemos, e muitas coisas ele tem mais vantagem do que a gente, mesmo de maneira errada ainda, mas ele tem vantagem. Jejuava 2 vezes na semana, ele doava o dízimo como algo natural diante de Deus como cristão, coisa que muitos ainda não fazem, mas ele fazia de maneira errada. Ele fazia centrado em si mesmo, ele era o centro da vida dele, eu. E o publicano, Deus é o centro, Deus é a razão. Tanto é que ele levanta os olhos de vergonha dos pecados dele. Se acha indigno. Quando eu sou o centro da minha vida, eu estou fora do centro da vida, que é Jesus. Qual é o caminho que nos conduz à salvação? Qual é? O caminho da fé em quem? Em Jesus Cristo. Dá para você guardar isso? O caminho que nos conduz à salvação é o caminho da fé em Jesus Cristo. Porque fora de Jesus não há quem nos salve. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. O fariseu achava isso? Não. Ele podia tudo. Estava cumprindo a lei, ele observava tudo ali de acordo com a legalidade dele e fora do caminho que é Jesus. Para a gente chegar ao céu, é preciso que então, fé em Jesus Cristo, e poder dizer, eu também combati o bom combate, eu estou combatendo todos os dias esse combate, estou guardando a fé, porque a fé em Jesus Cristo é a vitória nossa, a fé é a vitória. Quer ter uma vitória? Tenha Jesus como centro, como razão da sua vida, e não coloque em você a razão da sua vitória, porque você, por mais que tenha riquezas, e poder humano, daqui um pouquinho não vai ter mais nada. Lembra de outra parábola daquele fazendeiro que ele fez uma grande colheita? Lembra disso? Lembram? O que ele pensou? Pensou em fazer boas obras? Pensou em fazer boas obras? Tinha uma fé em Jesus? Não. Vou fazer celeiros maiores, vou guardar minha colheita e vou ficar aí, minha alma, descansa em paz. Descansou mesmo, naquela noite mesmo, para sempre, mas longe de Deus. Esse descanso nós não queremos, porque um descanso longe de Deus é um descanso vazio, sem sentido nenhum. Então o que Deus tem nos exortado, e com urgência, é a conversão do nosso coração. É preciso a conversão do nosso coração. Enquanto nós nos convertermos de coração sincero, vamos estar na igreja como fariseus, hipócritas. E Jesus denuncia isso, a hipocrisia, uma coisa que fere a Deus, porque é algo mentiroso, é falsidade, é orgulho, e os orgulhosos não podem ver Deus, e nós queremos uma oração que chegue aos céus. A oração do humilde, que ela faz mesmo? Ela penetra as nuvens, ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus. Algo fundamental da pessoa humilde, a oração dele penetra as nuvens e ele não desiste de rezar, ele reza o tempo todo, ele não se consola enquanto não tem a certeza de que a oração dele chegou diante de Deus. E a pessoa orgulhosa logo deixa de rezar, acha que Deus não está escutando, que Deus não presta atenção, começa a se achar com muitos direitos. O humilde não se acha com direito, o direito que ele tem é fazer a vontade de Deus. Toda pessoa muito orgulhosa começa a rezar por interesse, e se não sai do jeito dela, vira as costas, vai embora, muda de igreja, diz que não resolve, que Deus não adianta. É assim ou não é? É um teste para a nossa fé, para o nosso coração,
ver a humildade do nosso coração. E não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Vamos repetir juntos aí novamente o 21. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus. E não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. É perseverante, é insistente, é firme, é decidido, porque sabe que a sua vitória está em Jesus Cristo, e só Deus é o Senhor, e Deus vai escutar. E muitas vezes a gente acha, está demorando demais. O tempo de Deus sempre é presente, sempre é agora. Não é que o tempo de Deus não acontece. Nós, pela falta de fé, é que estamos sempre fora do tempo de Deus, sempre atrasados no tempo de Deus de repente, ou adiantados com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Mas se você se coloca no tempo de Deus, a graça realmente vai acontecer. Então vamos nos colocar no tempo de Deus. E para você se colocar no tempo de Deus, só uma coisa é necessária, que é a oração do humilde, que penetra as nuvens e que não desiste e não vai se afastar de teu consolo de Deus. Vamos bater a porta, vamos insistir. Quantas palavras nos recordam isso? Lembra da viúva lá com o juiz? Lembra? Ela foi lá, perturbou, bateu na porta, até a porta se abrir. É a perseverança, é a fidelidade. Para isso, devemos estar mais atentos, com a cabeça e o coração, à palavra de Deus. Quanto mais atenção à palavra de Deus, mais crescimento, mais desejo de fazer a vontade dEle e saber que a nossa salvação está em Jesus. E por isso, quem tem Jesus tem amor pelo irmão, tem amor realmente pelo irmão. É interessante, né? Essa questão da oração. Quando falta oxigênio para a nossa vida, nós morremos, não é isso? Eu disse outro dia que a oração é a respiração da alma. Então a oração é o oxigênio da nossa alma. Você está entendendo isso? Se eu deixo de rezar, eu vou morrer, vou deixar de viver. Nós estamos ouvindo falar de muitos suicídios aqui em Goiânia esses dias. Demais, muitos suicídios. Quando eu estou buscando o pecado, na minha vida espiritual também, eu estou buscando suicídio. Estou trazendo a morte para a minha vida. Se eu rezo a oração do humilde, ela vai oxigenar a minha vida e eu vou ter força nos meus pulmões para viver, para respirar. Mas nós estamos esquecendo disso. Existe o suicídio físico aí, mas existe também o suicídio espiritual, que é o pecado na nossa vida, no nosso dia a dia. O nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da ressurreição, e depende da sua decisão, do seu amor. Repete comigo. A oração do humilde penetra as nuvens. Ela chega a Deus. Ela é agradável a Deus. Eu quero assim uma oração humilde que agrade a Deus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então traga a vida para você, se afaste do pecado. Nós precisamos ter esse arrependimento sincero no coração, como publicano, bater no peito e saber que vou voltar para casa justificado. O fariseu recebeu a justiça de Deus? Recebeu? Não. A justiça da vida eterna, não. A justiça não veio pela observância da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E é preciso voltar justificado para casa, após essa missa, ter a certeza da nossa salvação, porque nós acolhemos Jesus e proclamamos que Ele é o Senhor, que é o Salvador da nossa vida. Não queira colocar a sua confiança naquilo que você faz, naquilo que você tem, ou no prestígio diante dos homens. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E que você possa proclamar: combati o bom, terminei minha carreira e guardei o quê? A fé. Paulo passou por sofrimentos, muitos sofrimentos, mas o que ele guardou para tudo? A fé. A fé é a vitória dele. Mas eu vou desistir, fé para quê? As coisas não acontecem, eu não vejo progresso na minha vida. Você não tem fé, e não vai ter nenhuma fé, nunca. Assim não tem fé, porque a fé é confiar, é quando se colocar na presença de Deus, no tempo de Deus, e saber que Deus escuta as nossas orações, que é o Pai que nos ama verdadeiramente. Vamos comigo, na página 1524. 1524. Vamos lá. Repetindo essa palavra, que ela penetra no nosso coração. Versículos 6 a 8, comigo. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado. O instante da minha libertação se aproxima.
Presta atenção. Uma pessoa que está prestes a ser imolada, o que vai acontecer com ela? O que vai ser com ela? Vou imolar o carneiro, o boi. O que é imolar, gente? Vou morrer, vou me matar. E ele estava sem esperança? Estava sem esperança? Estava sem fé? Muito pelo contrário, vamos ver aqui, ó, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, aguardei. É preciso combater o bom combate, é preciso terminar aquilo que Deus colocou na nossa vida, é preciso insistir e guardar o quê? A fé. Você vai insistir, vai permanecer no caminho, vai andar na presença de Deus e pela fé vai ter a vitória. Versículo 8. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição, mas a todos aqueles que vivem pela fé, que aguardam com amor, que são perseverantes. Não é somente para ele, mas para todos nós que andamos no caminho de Deus, que buscamos a sua palavra. Versículo 17. Então vamos ao 16, que vai ajudar muito também. Vamos lá. Em minha primeira defesa, não houve quem me assistisse. Todos desampararam. Olha aí, ele que tinha amigos, no momento de ser imolado, está pelos homens abandonado. Pelos homens abandonado. Mas foi abandonado por Deus? Jamais. Teve a vitória de Deus? Sim, mesmo sendo imolado, porque ele confiou na vitória de Deus. Vamos lá, 17. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos, e fui salvo das fauces do leão. Olha, contudo eu não desisti, eu levei o evangelho, eu proclamei, eu mostrei com a minha vida que Jesus é o Senhor, eu mostrei que realmente vale a pena ter fé e andar no caminho de Deus, perseverança, fidelidade, insistência na palavra, no conhecimento de Deus. O Evangelho, página 1372. Página 1372. Vamos lá comigo. Versículo 9. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Repete esse versículo com força. Vamos lá. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Como se fossem justos. Eram justos? São justos? São orgulhosos, vivem na falsidade. O hipócrita, o fariseu é assim, se vangloriando. E Deus conta a parábola para mostrar que assim não deve ser conosco, que não deve ser assim comigo e com você, que nós não podemos persistir e insistir no orgulho e no pecado. Por isso a parábola é para mostrar para os filhos de Deus que eles devem se converter, que eles são amados por Deus, que a raiz de todo o pecado é o desamor, a falta de amor a Deus e o irmão. Por isso eu sou orgulhoso. Se o fariseu tivesse amor a Deus, estava batendo o peito e se achando o máximo? De jeito nenhum. Reconhecia a sua humildade e a sua simplicidade. Tudo que nós temos e somos é de Deus, é somente por Ele. É somente por Ele que nós podemos caminhar e andar sempre na certeza da nossa salvação. Aí vamos ver a parábola que Jesus está contando para nós, para a gente entender qual deve ser nossa atitude. Vamos comigo, versículo 10. Subiram 2 homens ao templo a orar. Um era fariseu, o outro publicano. Presta atenção. Todos foram ao templo, sim ou não? Para fazer a mesma coisa? Para fazer a mesma coisa, para orar. Subiram ao templo para orar. Nós que estamos aqui, vimos também para quê? Para orar. Mas todos estão orando com o coração? Estão? Só aqueles que oram com o coração é que agradam a Deus. Só aqueles que oram com o coração é que agradam a... Porque a oração é o amor em movimento. É o amor em movimento que eu recebo de Deus, que passa por mim e chega no meu irmão. E aí no meu irmão acontece a graça que ele precisa. 2 homens, todos foram ao templo. Ambos foram ao templo para orar. O que aconteceu? Vamos ver o versículo 11. O fariseu em pé orava no interior dessa forma. O que ele dizia? Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como os publicanos que está ali. Jejuo 2 vezes na semana
e pago o dízimo de todos os meus lucros. Olha que homem reto, hein? Homem honesto, que não deve nada para ninguém, mas não faz nada para ninguém também, muito menos para Deus. Já viu aquelas pessoas? Eu não devo nada para ninguém, não é? Mas é cheio de si mesmo. 2 vezes por semana. Qual o pecado que ele estava fazendo também, que ele estava cometendo? Eu não sou como esse meu irmão, que é uma toa na vida. Que pecado que ele estava cometendo? Do julgamento, julgando o irmão. Olha para a cara dele, é certeza que é um adulto, que é um malandro. Olha para a cara dela. O pecado do julgamento. O único juiz é Deus. Só Deus tem o direito de julgar, porque ele conhece no coração. Tanto que que quando os dois subiram ao templo, Deus viu a atitude dos dois. Está entendendo? E pôde distinguir aquele que agrada a Deus e aquele que não agrada. Continuando. Versículo 13. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, vamos lá, ó Deus, tem piedade de mim, que sou. A grande graça para a nossa salvação é reconhecer que nós somos pecadores. E quantas vezes alguém diz, padre, eu nem preciso confessar, eu não tenho pecado. Já viu isso? Conversar para quê? Eu não peco, eu nunca matei ninguém. Nunca matou ninguém? Vi falando mal do outro, como que nunca matou ninguém? A sua língua não cabe na boca? E como é que nunca matou ninguém? Acha que é só pegar um revólver? Tem gente que mata muito mais com a língua, com as atitudes, que dá um tiro na pessoa. Sim ou não? A indiferença nossa, o desamor nosso. Vamos lá. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não outro. Voltou para casa salvo, porque Deus estava realmente nele. E a única coisa que ele fez foi reconhecer que ele era pecador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, Deus vem com seu amor, vem com sua misericórdia, entra na nossa vida e nos salva. Que o salário do pecado e o dom de Deus, o fariseu não quer a vida eterna, quer a morte. O publicano, o pecador, quer a vida, quer o perdão, a misericórdia de Deus. Qual é o caminho da salvação? A fé em, repete, qual é o caminho da salvação? A fé em Jesus Cristo. E a fé é um dom, é um presente, que exige a nossa perseverança, que exige mesmo a nossa entrega. Porque só a oração do humilde chega aonde? Chega aonde? As nuvens. O humilde desiste de rezar? Ele se cansa de rezar? Não, ele insiste o tempo todo. Essa mãe que me ligava agora bem de manhã, não é? Lá de São Paulo. Padre, domingo eu disse na missa que tem momentos que a gente precisa pedir socorro, como aconteceu com Moisés. Eu estou aqui clamando a Deus pela minha filha, para vencer essa dificuldade, para se recuperar desse transplante que ela fez. Uma mãe está longe fisicamente, mas unida conosco pela oração, porque ela tem fé, porque ela confia que a nossa comunidade é orante. Se ela não confiasse na nossa fé, ela não estaria pedindo oração para nós. Não pediu foi para o padre, pediu para todos vocês. Então todos nós somos responsáveis para rezar. Qual é o nome da criança? Marcela. Está entendendo? E quantas outras crianças e adultos precisam da nossa oração? E quando a gente reza, e reza sem desanimar, o que acontece? Quando a gente reza, e reza sem desanimar, o que acontece? Milagre. Acontece milagre para quem reza e reza sem desanimar. Mas a oração do humilde, que penetra as nuvens. Será que a nossa fé chega pelo menos nesse teto ou é muito alto esse teto? Tem que ser mais baixo? Hein? E se vier um forro ainda, aí que não atravessa de jeito nenhum, né? Bate no forro e volta? Não, nós temos fé e com certeza ela vai penetrar. Se vier forro, ela vai quebrar esse forro e vai trazer para a gente a graça de Deus. Então vamos ficar em pé, rezar, lutar pela fé e na fé e clamar a vitória de Deus. Invocamos o teu nome com poder, com autoridade. Levanta as mãos para o céu. Vamos agora rezar com as nossas palavras, com o nosso coração. Levanta a voz. Meu Deus, eu quero uma fé assim, humilde, que depende do Senhor, mas que tem certeza da tua vitória, do teu poder. Levanta as mãos para o céu, levanta o seu coração e começa a rezar, a clamar através dessa fé que você tem pela unção, pela graça do Espírito Santo. Ó Deus, manifesta aqui neste lugar, na vida de cada pessoa por quem rezamos, o poder dessa fé.
que o Senhor nos concede no nosso batismo e que nós caminhamos todos os dias combatendo o bom combate. Ó Deus, é a tua vitória, é o teu amor que prevalece em nós, e nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e vamos cantar buscando essa vitória. Invocamos O seu nome, o teu nome. faça isso com fé, com coragem, força. Invocamos o teu poder. Invocamos A tua presença. tua presença no meio de nós. Invocamos, invocamos, sim, Senhor. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu poder. Só um minutinho, só um pouquinho. Se a gente está invocando, está gritando, pedindo ajuda. E nós usamos a nossa voz, sabia disso? O nosso corpo também. Os justos são aqueles que invocam, que clamam pela misericórdia de Deus. Então faça valer a sua fé. Cantar a música simplesmente por cantar não resolve nada. Só quem faz com o coração, quando canta, reza 2 vezes. E agora mais do que 2, quem sabe 3, 4 vezes, para que a nossa fé alcance a Marcela lá em São Paulo, outras pessoas nos hospitais, nas nossas famílias. Então levanta a voz como guerreiros de Deus, começa a rezar com as suas palavras novamente, começa a clamar, começa a levantar o seu coração. Você que reza conosco, faz valer a sua fé, levanta o seu coração, porque é o poder, porque é a unção de uma fé viva, poderosa, sempre no nome do Senhor Jesus. É no nome dele, é na palavra dele que a graça flui, que o milagre acontece. Ó Senhor, derrama a tua unção, derrama o teu poder nos nossos corações, neste lugar. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, no poder do teu nome, da tua palavra, e nós invocamos o teu poder, a tua misericórdia, aqui neste lugar. Invocamos Força, o teu nome. invocamos, Senhor. Força, O teu poder. invocamos. Invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, Senhor. Invocamos. Canta. Invocamos, Senhor, o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta aqui. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar. O teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, manifesta, Senhor, no meio do teu povo, na tua igreja. O teu poder. Manifesta, Senhor, neste lugar. Que tudo pode curar. E oremos em línguas, vamos orar em línguas agora. Vai soltando a voz, deixa fluir. Vem Espírito Santo, vem em nome de Jesus. Vem pela nossa fé, manifesta a glória do teu amor aqui. Vem curar o teu povo, vem salvar as nossas famílias. Manifesta a tua unção, a tua glória neste lugar.
Vem impregnar a nossa vida, Espírito Santo, com esse amor de salvação, de conversão, de libertação. Manifesta, Espírito Santo, é a tua glória, é a tua unção, é o teu poder. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, dá-nos o repouso, dá-nos a vitória sobre todo o mal. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a encontrar Jesus, o caminho da salvação. Vem, Senhor. E com a mão no coração, bem suave, manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor. Deus não despreza a sua oração, irmão. Ora, cantando. Quando você reza, o Senhor escuta o seu desabafo, a sua história. Suplica ao Senhor e Ele te atenderá. Suplica ao Senhor e a sua oração entrará, rasgará o céu, irmão. Manifesta, manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta. É o nosso desabafo, Senhor, daqueles que precisam, daqueles que necessitam. Olha para Jesus lá na cruz agora e coloca todas as pessoas que precisam muito da tua oração, que você conhece. É claro que nos hospitais, nos presídios, mas pessoas que você tem aí no seu coração. Estenda as mãos para Jesus na cruz. Ele é autor da nossa fé, pelo sangue derramado na cruz, e por isso os milagres realmente acontecem, porque Ele é o Senhor que faz bem todas as coisas. Coloca a mão no ombro do irmão que está do seu lado, à sua direita, e peça: Senhor, manifesta o teu poder na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, mas faz com amor. Coloca mesmo a mão sobre essa pessoa, reza com amor, com fidelidade, com unção, reza com o coração, para que aconteça esse poder, esse milagre. E canta para essa pessoa: manifesta, Senhor, manifesta. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Mais uma vez, manifesta, reza com amor mesmo por esse irmão. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Levanta as suas mãos como publicano e agradeça a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, por esse amor que nos envolve, por essa fé que cresce. Glórias e louvores a Ti, ó Pai, no Teu Filho, na unção do Espírito Santo.